Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras ao corpo de Cristo. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Aproveitar que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia comigo. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, e a partir do versículo de número 19, quero louvar a Deus por esta oportunidade. Para a gente também é um motivo de muito orgulho sempre estar aqui na igreja, com os irmãos, junto com o nosso pastor, cooperando da alegria de sentirmos a presença de Deus. Amém, queridos? Hebreus capítulo 10, a partir do versículo de número 19. Quem achou, diga amém. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Chegamos-nos com verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, mais uma vez, Senhor, me coloco diante da Tua igreja para ministrar da Tua palavra, Senhor, que Tu venha falar aos nossos corações de uma maneira especial e de uma maneira notória, Senhor, se manifeste o Teu Espírito no nosso meio, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode tomar os vossos assentos. Sei que o pastor Júnior já fez as apresentações, mas eu queria saber se tem alguém aqui, eu não conheço todo mundo, que não segue nenhuma denominação evangélica que está nos visitando aqui. Você está aí? Tem alguém? Todos somos servos e salvos do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o que Deus colocou no meu coração é que a gente pode até falar de uma preparação ou uma introdução da nossa próxima lição da Escola Bíblica. Ele vai estar falando sobre o tabernáculo, a importância do tabernáculo e o principal, por que Deus ele pediu que Moisés e depois colocou no coração de Davi o desejo de erguer um templo. Entender a importância de congregarmos, como o texto próprio que nós lemos na carta aos Hebreus, que ele fala no versículo de número 25, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Então fala a importância de nós congregarmos. Estamos vivendo, infelizmente, numa época muito difícil para se encontrar uma igreja ou mesmo para ver alguns irmãos firmes em alguma igreja. Parece surgindo uma nova, vamos dizer assim, denominação chamada dos desigrejados. Pessoas decepcionados com o ministério, decepcionados com pastores, que acham por bem deixarem de congregar e começarem a ficar em casa ouvindo e assistindo os cultos. Mas qual é a importância de nós estarmos congregando? Em primeiro lugar, a carta aos Hebreus, uma carta que não tem um escritor específico, mas que eu posso, na minha pouco conhecimento, dizer sem medo de errar que sabemos que toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus e que tem Jesus Cristo como tema central. Mas a carta aos Hebreus, eu costumo dizer que acho que é a única carta que não tem autoria de ninguém, que ela pode se dizer direta que foi o próprio Espírito Santo que escreveu, para justamente não dar destaque, como as demais outras cartas, como as cartas paulinas, como os evangelhos dos evangelistas que nós todos conhecemos.
mas ela está direcionada a um povo chamado de hebreu, e que muitos confundem e acham que os hebreus são os judeus, ou que os hebreus são os descendentes de Éber. Na verdade, este nome hebreu vai aparecer a primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 14, acho que o verso 13, quando Ló é levado cativo e um mensageiro chega para Abraão para falar, e a Bíblia destaca dizendo de Abraão ou Abrão, o hebreu. Então é a primeira vez em que este nome hebreu vai aparecer na Bíblia. Não pode ser descendente de Éber, porque se for descendente de Éber, os árabes também estavam inclusos, e você não chama um árabe de hebreu. Mas hebreu, ele vem de uma tradução que quer dizer transpassador de água. Ou seja, Abrão, quando sai do seu chamado de Ur dos Caldeus e atravessa o rio Eufrate, o povo que morava do outro lado viu Abraão, a sua comitiva, a Bíblia diz mais ou menos 70, 75 pessoas, e eles perguntaram quem são esses hebreus, ou seja, quem são esses transpassadores de água, porque eles atravessam ou atravessaram o rio Eufrates. E Deus, quando chama alguém, Deus, quando Ele escolhe alguém, Deus, quando aliança com alguém, a primeira coisa que Ele faz é justamente fazer uma aliança, e esta aliança é uma aliança de água. Então, transpassar a água era uma espécie de batismo, porque todos nós que passamos pelas águas fizemos uma aliança com Deus. Todos os que foram chamados pelo Senhor tiveram que passar pelas águas. No Antigo Testamento, uma espécie de batismo de uma forma arcaica, transpassador de água. Ele chamou Abraão, então tinha que transpassar a água, que era a aliança que Deus estava fazendo com Abraão. O seu filho atravessou o mesmo rio, Eufrate, Isaac. Jacó, no Vale de Jaboque, a mesma coisa, está sendo aliançado. Jacó vai para o Egito. O Egito, todos os irmãos conhecem. 430 anos, o povo hebreu está sendo escravizado. Agora Deus levanta por nome de Moisés, que vai conduzir esse povo no deserto. E Deus tem que aliançar esse povo, porque ele está 430 anos no Egito. Então ele sai, e a única forma que Deus tem de batizar 2 milhões de pessoas na água é abrir o Mar Vermelho. Abre o Mar Vermelho, as 2 milhões de pessoas atravessam, Deus está aliançando. Do outro lado do Mar Vermelho, então, nasce gente. E Deus tem que renovar a aliança, Ele tem que estar batizando. E a Bíblia diz, então, que em determinado momento Deus chamava Moisés e mandava o povo se colocar à beira do Monte Sião, e lá ele descia com uma nuvem e aliançava as pessoas que eram nascidas ali e que não tinham passado pelas águas. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 10, para nós entendermos e deixar mais claro aquilo que eu estou falando aqui. No capítulo de número 10, nós vemos Paulo fazendo esse registro desta aliança. O verso 1 diz: ora, irmãos, não quero que seja ou que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Então, uma aliança, o batismo, a importância do batismo para justamente o caminho que Deus ele quer nos levar de volta de onde nós saímos. Então, Hebreus não tem nada a ver com judeu, não tem nada a ver com Israel. Hebreu é todo aquele que aceita o Senhor Jesus como Salvador e passa pelas águas do batismo. Quantos aqui que são batizados nas águas? Levante a mão. Então você é um hebreu. E se você é um hebreu, então esta carta ela está direcionada a você e a mim. Mas Deus está aqui falando, então, de nós termos a ousadia de entrar num santuário. Ele está falando de um templo,
um templo que foi formado, um tabernáculo, não com Moisés, mas sim com o próprio Adão, porque Adão que foi construindo todas as, vamos dizer assim, as repartições do tabernáculo, se afastando de Deus. Veja, Deus, quando ele fez o Éden, um quadrado, podemos considerar o Éden como um átrio. Ele planta no meio deste Éden um jardim. Não existia um jardim do Éden. Existia um jardim que foi plantado no Éden, e diz o texto da palavra de Deus que Deus então coloca o homem e a mulher, Adão e Eva, para morar no jardim. Então o jardim pode se colocar como lugar santíssimo, e o Éden em si, o átrio. Então não existia lugar santo. Então o homem habitava no lugar santíssimo, e a Bíblia diz que todo dia, na virada do dia, Deus ele descia para receber o culto do homem, ou seja, para prestar conta daquilo que o homem tinha passado do dia, que isso é o normal para um plano de Deus como rei. Assim o Senhor lhe fazia no céu com os anjos, e nós vimos esse registro no livro de Jó, quando a Bíblia diz que o Senhor estava reunido com os seus anjos e que chegou no meio deles Satanás. Então esta reunião com os anjos era justamente uma espécie de prestação de conta, ou seja, Deus ele descia, e quando eu falo em cultuar com o homem, não era oferecer uma adoração divina, porque Deus era criador, e ele não poderia cultuar a criatura, mas ele cultuava não de uma forma religiosa, mas ele expressava o seu amor desesperado pelaquilo que ele fez, que foi eu e que foi você. Então ele descia na virada do dia para cultuar, ou seja, para mostrar o seu amor desesperado pelaquela criatura que somos nós. E a prova disso está em João 3,16, que é um dos textos áureos da Bíblia, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então Deus ele fazia. Agora veja, diz a Bíblia que um determinado dia, Deus ele desceu e não conseguiu sentir o homem, porque a palavra, quando diz que Deus procurou o homem, quando diz que Deus começou a chamar Adão, Deus não estava procurando saber a localização geográfica de Adão, porque ninguém se esconde de Deus. A própria palavra de Deus fala que aonde você se esconder, o Senhor, os seus olhos estão lá. Mas por que Deus então chama por Adão? Será se Deus não sabia aonde Adão estava? Claro, o que foi que aconteceu ali, que Deus agora está tendo que chamar o homem pelo seu nome? O que houve que foi cortado uma conexão entre Deus e o homem por causa do pecado do homem. Deus não precisava falar, Deus não precisava chamar o homem. Deus ele já sentia a sua conexão forte entre a criatura e o Criador. Mas quando o homem peca, é como se fosse a rede de Wi-Fi foi cortada. A conexão caiu. Agora Deus não consegue sentir o homem. Então Deus ele vai falar. Ele começa a chamar Adão, aonde tu estás? Foi cortada a conexão. Vamos levar para um lado um pouco mais atual para a gente entender. Se vocês, todos que têm telemóvel, sabem, em uma determinada área aberta, vocês que têm Wi-Fi, o Wi-Fi sempre vai procurar alguma rede para se conectar. E vocês já perceberam que algumas redes, elas estão totalmente abertas. Então a mesma coisa, a conexão com Deus era direta, não precisava de intermediário. O espírito do homem estava ligado com Deus. O pecado, ele foi desconectado. Agora Deus tem que procurar a mesma coisa, o telemóvel fica procurando. Agora o que eu acho mais vezes interessante é que às vezes aparecem duas redes, e uma rede é fechada e a outra rede é aberta, não muito diferente do mundo espiritual. Existe uma rede aberta e existe uma rede fechada. A rede aberta, quando você vai conectar, geralmente aparece o quê? Rede não segura.
ou rede sem proteção. Ou seja, já há uma advertência que é perigosa, que é uma rede que pode transmitir algo errado. Mas tem uma outra rede que exige uma password, ou seja, uma senha. E essa rede, se for a rede de Deus, ela vai estar lá o nome dessa rede. Aceita Jesus como Salvador? Aí você diz, aceito. Qual é a senha? Eu creio. E a conexão é feita direta e você fica conectado com Deus. A vantagem dessa conexão com o Senhor é que não tem oscilação, ela não tem queda, não precisa de tempo, não precisa de chuva. Não, a conexão ela fica o tempo todo ligada com o homem. Quem dá o tamanho da força dessa conexão é a minha comunhão com o Senhor. Veja então que Adão ele peca. Então ele é expulso, ele estava habitando diante de Deus, na presença de Deus, no lugar santíssimo. E diz o texto então que ele é posto para fora da presença de Deus. Então vai abrir mais um compartimento desse santuário. Ele habitava no Santíssimo e ele vai agora para o lugar santo. A Bíblia diz então que Caim mata Abel. E ele é expulso diante da face do Senhor. O homem habitava na presença. Ele passa a morar diante. E agora Caim matou Abel e diz o texto que ele é expulso diante da face do Senhor. Ele vai para onde? Ele vai para o átrio. E diz o texto então que ele vai morar na banda do oriente de Nod, na porta do Éden. Mas ele não pode entrar no Éden. Por quê? Porque ele cometeu um pecado, ele matou o seu irmão e ele não pode mais adentrar. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, no capítulo 4, que quando Deus chama Caim, pergunta, Caim, cadê o teu irmão Abel? E ele disse, não sei, sou eu por acaso o guardador do teu irmão? Aí ele disse, olha, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O que tu fizesse? Deus estava dizendo que o sangue de Abel estava clamando, e que muita gente acha que o sangue de Abel estava clamando por justiça, que o sangue de Abel estava clamando por vingança, que o sangue de Abel estava dizendo, Senhor, mata ele, esfola ele, risca o nome dele do livro da vida, Senhor, condena ele. Não, o sangue de Abel estava clamando por justificação. O sangue de Abel estava clamando a Deus, dizendo, não impute esse pecado, não condene ele, perdoe as suas falhas, Senhor. É por isso que no livro de Hebreu, no texto que nós lemos, vai dizer que o sangue de Jesus, ele clama mais alto que o sangue de Abel, porque o sangue de Abel clamava pela misericórdia de Caim, o sangue de Jesus clama pela minha misericórdia, pela tua misericórdia, pela misericórdia do teu irmão, pela misericórdia de toda a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. E até hoje o sangue de Jesus está clamando. Veja que o homem então ele se afasta. Ele sai do Santíssimo, ele vai para o Santo, e agora ele tem que ir para o lado de fora. Mas Deus quer trazer o homem de volta. O homem tem que voltar para o lugar santíssimo. E o que Jesus vai ter que fazer? Qual é o plano que Deus vai fazer para trazer o homem de volta para os caminhos do Senhor ou para a presença de Deus? A Bíblia diz que ele vai fazer uma espécie de kenosis. Os irmãos nunca ouviram falar nessa palavra grega, quer dizer esvaziamento. Filipenses capítulo 2, e o verso de número 5 a seguir diz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo tomou forma de homem, e como homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas que Deus o exaltou, colocando o seu nome acima de todos os nomes, para que todo joelho se dobre, e que toda boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele se esvazia de si. Ele toma a forma de servo. A primeira forma que Jesus toma é de servo. E servo não é homem, servos são um anjo. Ele era o anjo que aparecia de uma forma teofânica no Antigo Testamento.
como capitão do exército do Senhor, como servo, como anjo do Senhor. Então ele está se apresentando de uma forma teofânica, mas depois ele vai ganhar um corpo, e esse corpo, ele se transforma em Jesus Cristo, o homem. Ele se esvazia para justamente pegar de volta o homem e fazer o caminho que ele fez para sair da presença. Então veja que o santuário está pronto. Agora existe o Santíssimo, agora existe o Santo e agora existe o átrio. E Jesus tem que fazer o homem fazer a mesma caminhada. Ele vai sair do Santíssimo, ele vai para o Santo e ele vai para o átrio. Ele pega o homem pelo braço para levar de volta pelo mesmo caminho. Então ele é o quê? Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele passa por tudo. E o santuário, ele vai ser pronto. O tabernáculo vai ser entregue à planta na mão de Moisés. E o Senhor tem o cuidado de pedir a Moisés: faça conforme o modelo que eu te mostrei. Porque esse caminho que o homem fez de volta para sair, é o caminho que o homem vai fazer de volta para voltar para a minha presença. Chega o tempo em que o tabernáculo não é mais montado. Agora Deus coloca o desejo no coração de Davi de reerguer um templo para o Senhor. E Deus coloca esse desejo, mas não autoriza a Davi a construir o templo, porque a Bíblia diz que a mão de Davi estava suja de sangue. Aí eu pergunto para os irmãos, se foi Deus que ordenou a Davi a matar as nações que ele invadia, a matar as crianças. Deus ordenava a Davi: olha, invade aquela cidade, invade aquela nação, mata as crianças, mata os velhos, toma os despojos e toma posse. Agora, como é que Deus está cobrando o sangue daquelas vidas, se foi o próprio Senhor que autorizou eles a matarem? Não era este sangue que Deus estava cobrando da mão de Davi. E também não era o sangue de Urias, como todos acham, é o sangue de Urias, não, porque o castigo pelo sangue de Urias estava na espada que o profeta Natã entregou para Davi. A espada não vai se apartar da tua casa, ali foi o castigo. Mas então, que sangue é esse que Deus está cobrando? 1 Crônica, abra lá sua Bíblia comigo, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe não, que daqui a pouco vocês vão entrar no manto. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Crônicas, capítulo de número 21. Capítulo de número 21, este sangue aqui que o Senhor está cobrando. E o versículo de número 1, o texto diz: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Veja que a Bíblia está dizendo que foi o próprio diabo que falou para Davi: numera o exército, conta o povo. E a Bíblia diz que Davi chamou a Joabe e os maiorais do povo e mandou contar todo o exército. E Joabe ainda teve, vamos dizer assim, um despertamento, tem dado um despertamento para Davi, para ver o que ele estava fazendo. E disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes mais tanto. Porque Joabe sabia que Davi estava fazendo a coisa errada. Mas a Bíblia diz que Davi insistiu. E por ele ser insistido, a Bíblia diz que Deus mandou uma peste a Israel, que caíram 70.000 homens. Esse sangue inocente é que Deus está cobrando de Davi. Então ele não poderia fazer o templo. Ele entrega para o seu filho Salomão. Davi morre. Os irmãos conhecem a história. Salomão então começa a erguer o templo. Ele divide o seu povo, ou os seus operários. Eram mais ou menos 153.200 pessoas trabalhando na construção do templo. 18 ou 80 mil
subiu umas montanhas para pegar pedras preciosas, para pegar ouro, prata. Outras 70 mil iam por outras montanhas para pegar madeira de sentim, madeira de acácia, o pinho do Líbano. E 3.200 eram fiscais, ou seja, os inspetores que ficavam direto dizendo para o povo: olha, tragam mais ouro, tragam mais prata, tragam mais madeira. Salomão quer mais ouro, quer mais prata para o templo ficar pronto. O templo ficou pronto. A Bíblia diz que o templo era todo coberto de ouro, louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus agora chama Salomão e diz: olha, Salomão, o templo está pronto, está bonito, está coberto de ouro, está, Senhor. Então você agora vai fazer uma pia de bronze e vai colocar esta pia de bronze em cima do altar. Salomão ficou sem entender, disse: mas Senhor, o teu templo todo é fabuloso, é todo valoroso, é todo coberto de ouro. Aí você quer que eu faça uma peça do metal que não vale nada e coloque em cima do altar, Senhor? Salomão ficou sem entender. Mas a Bíblia diz que Salomão obedeceu. E ele questiona: Senhor, em que montanha tu queres que eu vá buscar este metal, este cobre ou este bronze? Qual montanha? E Deus disse: nenhuma dessas. Você vai lá no terreno dos filisteus. Lá tu vai tirar o bronze. Lá tu vai tirar o cobre. Terreno dos filisteus, inimigo de Deus. Você tira o bronze de lá. Você vai lapidar, você vai moldar. Você vai fazer esta pia e vai colocar com destaque. Tipologicamente, o que Deus estava dizendo: o templo está bonito, o templo está coberto de ouro, o templo está um espetáculo, Salomão, mas a peça principal deste templo é a pia. Quem é a pia? A pia somos eu e você, que Deus tirou lá do lamaçal do pecado, da mão do inimigo, trouxe para dentro, lavou, purificou e nos colocou no meio dos príncipes. Agora, o mais interessante é que esta pia, feita de bronze, ela não brilha. Ela só brilha com a luz do sol. E se a luz do sol da justiça não estiver sobre nós, nós não fazemos nada. Louvado seja o nome do Senhor. O templo agora está pronto, querido. O templo está todo pronto. A Bíblia diz no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, ou capítulo 6. Salomão estava pronto para inaugurar o templo. Salomão está preparado para inaugurar o templo. Parece que eu vejo falando com muito temor e tremor, tentando fazer uma alusão para que os irmãos entendam. Eu vejo Salomão com ansiedade de inaugurar o templo, assim como nós. Quando construímos algo para o Senhor, a gente quer fazer logo a festa de inauguração. Mas Deus chama Salomão e disse: vem cá, Salomão, o templo é para mim, é para eles me adorarem. Então não vai ser do jeito que você quer, vai ser do jeito que eu quero. Eu vou te entregar a liturgia deste culto que eu quero que você faça. Eu pedi para vocês abrirem Crônica, mas vai lá para Salmo. Salmo de número 120. Salmo de número 120. Nós vamos ter aqui a liturgia deste culto, louvado seja o nome do Senhor. O Salmo de número 120 até o Salmo de número 134, se vocês olharem com carinho, na epígrafe do texto, está escrito Cântico dos Degraus. Amém? Estão vendo aí na epígrafe? Está escrito Cântico dos Degraus. São 15 salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134. O templo de Salomão tinha 15 degraus. 15 degraus. E Deus chama Salomão e diz: olha, Salomão, tu vai começar o culto, mas tu vai fazer do jeito que eu te disser. Tu vai ficar na tribuna, junto com os sumos sacerdotes. E Asaf lá no canto. Os sacerdotes vão para a banda de fora do templo, com todo o povo do lado de fora. Eles vão adentrar, e cada degrau que eles subirem, eles vão ter que recitar um salmo. E veja então que os sacerdotes estão do lado de fora com toda a multidão para começar o culto.
Salomão e os sumos sacerdotes na plataforma esperando. Então o sacerdote, ele sobe o primeiro degrau e ele vai recitar o Salmo de número 120, que diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. O Senhor livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Eles não faziam como eu estou fazendo. Eles recitavam porque eles tinham isso em mente no coração. Mas ele terminava de recitar o Salmo 120, ele subia o segundo degrau e olhava agora para o monte. Que monte era? O Monte Sião, aonde Salomão tinha erguido alguns altares para os deuses pagãos das suas esposas. E o sacerdote olhava para aquele monte e dizia: elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Como quem diz, de que Deus vem o meu socorro? Mas o sacerdote apontava depois para cima e dizia: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele terminava o segundo degrau, ele subia e recitava o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eles estão subindo o degrau. Agora o Salmo de número 132 é o 13º degrau. E agora o sacerdote não vai mais olhar para o povo, o sacerdote não vai olhar mais para o monte, mas o sacerdote vai olhar para Deus e vai dizer: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou o Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo. Ele termina o 13º degrau, ele vai para o Salmo 133, que é o 14º, ele já está quase acabando, ele já está aqui no último degrau praticamente. Aí ele olha não mais para o céu, nem para o monte, ele não olha mais para o lado, ele vai olhar agora para o povo, e vai ver o povo todo em êxtase. A história diz, e Flávio José completa dizendo que o povo já estava sentindo a presença de Deus antes de entrar no templo, e estavam todo mundo abraçado, glorificando, e o poder de Deus estava caindo. Se fosse nosso tempo, era um retetel que já estava ali comendo lá, já estava rolando naquele meio, mas ele olha e vê o povo todo abraçado, chorando, sentindo a presença de Deus, e ele olha para o povo e diz: ó, quão bondoso é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce pela orla das suas vestes. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está no 14º degrau, e ele está falando agora da importância que a igreja tem que viver. Uma igreja unida, uma igreja amorosa, uma igreja que tem que ter o nome mesmo de irmandade, de família, um abraçando o outro, um amando o outro, um intercedendo pelo outro, porque quando isso acontece, a Bíblia diz que o óleo desce. O óleo representa o quê? Representa o Espírito Santo de Deus, e desce por onde? Desce na cabeça, e quem é a cabeça da igreja? É Jesus. Vai passar pela barba, que representa os apóstolos, porque está colada no rosto, na gola da veste, é a igreja primitiva. Vai passar pelas vestes, a igreja contemporânea. Na orla da veste, toca no chão, é a igreja do arrebatamento. Esta igreja que está aqui esta noite reunida, é essa igreja que o Senhor quer unida, essa igreja que possa se titular como família, mas uma igreja que ama um ao outro. O sacerdote agora vai subir o último degrau, e o último degrau ele não olha mais para o povo, não olha mais para o monte. O último degrau ele não olha mais para cima, ele olha para quem está no altar. Ele olha para quem está no altar e diz: eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor todas as noites. O que o salmista está dizendo? Vocês estão no lugar para abençoar vidas, não é para amaldiçoar, não é para maldizer, não é para jogar praga, não é para falar de ninguém, é apenas para abençoar os que me servem. Diz o texto, em 2 Crônicas, no capítulo 6, então, que Salomão agora vai orar. Está todo mundo dentro do templo. A Bíblia diz que Salomão se coloca de pé, e ele começa a fazer uma oração. E quando ele termina de orar, diz o texto aí no capítulo 7 de 2 Crônicas, que o fogo do céu desceu,
consumiu o holocausto. Quem estava dentro não conseguia sair, quem estava fora não conseguia entrar, porque o poder de Deus estava grande lá dentro. Deus estava selando aquele lugar com a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine, amados, este culto, imagine esta reunião, a presença notória de Deus, mas a Bíblia diz que eles vão sentindo o êxtase e a presença do Senhor, mas quando chega lá nos versículos mais na frente, Deus volta a chamar Salomão. E Deus disse: Salomão, este povo aí, que se chama pelo meu nome, se este povo aí orar, se humilhar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei do céu e sararei a sua terra. O que Deus está dizendo? O fato de eu estar gostando da reunião não quer dizer que eu estou gostando do comportamento do povo. Precisamos, queridos, verdadeiramente ter uma verdadeira adoração a Deus, não da boca para fora, mas interiormente, porque Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe até onde vai a nossa perfeição da adoração a Ele. Ele sabe até onde vai a nossa sinceridade. O que Deus, Ele quer é nos levar de volta para o lugar santíssimo. Estamos aliados com o Senhor. Somos uma família. Mas, amados, a Bíblia diz que o Senhor vai vir para arrebatar uma igreja. E quem é a igreja? Jesus não vai vir arrebatar um templo. Jesus vai vir arrebatar uma igreja. Eu sozinho sou templo do Espírito Santo. Mas eu sozinho não sou igreja. Para mim ser igreja, eu tenho que estar unido com outro membro e com outro membro, aí eu formo um corpo. Por isso que Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3, eu estarei lá. Se tiver só um, só está o meu templo do Espírito Santo, mas eu não. A importância que o escritor aos Hebreus está dizendo, que nós devemos congregar e não abandonar as congregações, como é costume de muitos. Porque eu só vou ser arrebatado como igreja se eu estiver em comunhão com a igreja, através da ceia e através dos meus irmãos, adorando o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então é importante que nós viemos a construir um templo. É importante que nós viemos ter um lugar para adorar ao Senhor, sim. Mas o fato de nós termos um templo não quer dizer que o Espírito Santo habite. Não, amados. Nunca diga que antes de você chegar, o Espírito já estava aqui. Não diga isso. Porque o Espírito Santo chega aqui quando chega o primeiro crente. Mas quando sai o último crente, ele vai embora. Porque ele habita na minha e habita na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O mais interessante disso tudo, que quando Deus chamou a Moisés na sarça ardente, na beira do Monte Sinai, ele disse a Moisés: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Aí eu pergunto para os irmãos: Monte Sinai é um lugar santo? Aí depois ele vai se apresentar para Josué, do outro lado do Jordão, junto a Jericó. Ele fala a mesma coisa: Josué, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é um lugar santo. Então, se o Monte Sinai e o Jericó não é um lugar santo, por que Deus falou? Que Deus está dizendo que o lugar que ele se manifesta se torna santo. Se ele se manifesta aqui, este lugar é santo, este lugar é consagrado a Deus, este lugar é um lugar de casa de oração, de busca, é um lugar da manifestação do poder, porque este lugar é santo, é separado. E o Senhor está aqui, dizendo: eu recebo e me manifesto, porque este lugar é santo. Veja, ele cria o tabernáculo, e o tabernáculo começa do lado de fora do átrio, um altar de sacrifício. A parte do lugar santíssimo tem a pia de bronze, uma mesa com 12 pães da preposição, um
candeeiro ou um candelabro, um menorá, na frente o altar de incenso. Agora vem um véu, e por trás do véu a arca do concerto, a presença de Deus. Ele saiu de lá e foi buscar o homem, lá do lado de fora. E Jesus fez o caminho de saída. Ele deixou de ser Deus, se ofereceu como um adorador, se esvaziou, participou do estudo da palavra na ceia, na mesa dos pães. Recebeu o Espírito Santo, a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 5, e quando ele é batizado, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Ele passa pelas águas do batismo com João Batista e se oferece como altar de sacrifício. Agora ele quer que o homem faça a mesma coisa. Primeiro, olhe para o altar de sacrifício, que hoje é o Calvário, a cruz. Acredite, creia e atravesse para o segundo passo, que é a pia, batismo nas águas. Quando eu sou batizado nas águas, eu faço parte da mesa dos pães da preposição, que é a ceia. Eu recebo os dons espirituais, que é o candeeiro. Aí eu passo a ser um adorador, que é o altar de incenso. Mas você vê no livro de Hebreus, no capítulo 9, que este véu já não existe mais. O véu já não existe. Porque a Bíblia diz que na morte do Senhor esse véu foi rasgado, e não foi rasgado de baixo para cima, ele foi rasgado de cima para baixo. É como se o próprio Deus rasgasse o véu, dizendo: agora não existe mais véu, a ligação com vocês é direta, mas vocês têm que fazer o mesmo caminho. Aonde está o átrio, pastor? O átrio está fora da igreja, e o lugar santo é a igreja. E onde é que está o lugar santíssimo? É quando nós chegamos lá no céu, louvado seja o nome do Senhor, e fomos habitar com Deus. Veja que Deus, ele passa a fazer morada em nós, ele habita em nós, mas quando nós formos para lá, nós iremos habitar dentro dele. Eu quero que você se coloque de pé agora, em nome de Jesus. Nós vivemos em um tabernáculo, amados. A nossa vida é um tabernáculo. Nós temos espírito, nós temos alma e nós temos um corpo. O nosso corpo é o átrio, a nossa alma é o lugar santo e o nosso espírito é o lugar santíssimo, aonde o Espírito Santo habita. A minha casa é um tabernáculo. A minha casa tem átrio, a minha casa tem lugar santo e a minha casa tem um lugar santíssimo. Onde é o átrio da minha casa, pastor? É a sala. E nem que todo mundo eu recebo, na sala. Onde é que é o lugar santo da minha casa, pastor? A mesa. E nem todo mundo eu levo para comer na minha casa, mas ali se torna um lugar santo, separado. E onde é o lugar santíssimo da minha casa? O meu quarto, aonde eu faço aliança com a minha esposa. E ali só os meus filhos entram. Por isso que nós devemos levar a igreja para casa, mas nunca devemos trazer a casa para a igreja. Devemos nos comportar na nossa casa como nos comportamos na igreja, mas nunca devemos nos comportar na igreja como nos comportamos na casa. Você está no lugar santo, mas o Senhor quer nos levar para o Santíssimo, e um dia Ele vai vir e vai arrebatar a igreja. Quem crê assim, diga amém. Esta foi mais uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast, também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.